Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem está falando é Bruno Bittar e eu sou mediador de Química dos Polos Penha e Rocinha. Bom, vocês já começaram a estudar a Química Orgânica, que é basicamente a química que estuda o carbono. E na aula passada vocês viram os hidrocarbonetos, que são substâncias orgânicas que possuem hidrogênio e carbono. Então, dando continuidade a esse trabalho, nós vamos falar aqui hoje das principais substâncias das demais funções orgânicas. Então, vamos lá. Antes de começar, eu queria relembrar aqui com vocês como é que a gente dá um nome para esses hidrocarbonetos. A gente tem aquela parte que é o prefixo, que nos indica a quantidade de carbonos. Então, se a gente tem um carbono, o nosso prefixo vai ser met. Se a gente tem 2 carbonos, o nosso prefixo é et. 3 carbonos prop. 4 carbonos but. 5 carbonos pent. E a partir daí, os prefixos eles seguem aqueles radicais gregos para quantidade. 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct e assim por diante. Nós temos também o infixo, que é aquela parte que vem no meio da nomenclatura, que ela nos indica qual é o tipo de ligação que é feita entre os carbonos. Se só tem ligação simples entre os carbonos, o nosso infixo vai ser an. Se existe alguma ligação dupla, o infixo vai ser em. E se existe alguma ligação tripla, o infixo vai ser in. A gente viu também que quando a gente fala de hidrocarbonetos, o sufixo, que é aquela parte que vem no final, ele é o O. E quando a gente está falando dos radicais, esse sufixo vira o IL. Então, continuando aqui. Falar primeiro das funções oxigenadas, que são aquelas que têm oxigênio. A primeira função aqui é o álcool. O álcool ele é uma substância que tem essa cara aí, R ligado a OH, onde R é a cadeia carbônica insaturada. Então perceba que o álcool ele é uma cadeia carbônica, tipo um hidrocarboneto, só que nesse hidrocarboneto um dos hidrogênios foi substituído por um OH. Lembrando que é uma cadeia carbônica insaturada, ou seja, que não tem ligação múltipla. A nomenclatura dos álcools segue a mesma nomenclatura dos hidrocarbonetos. Prefixo, mais infixo, mais sufixo. Só que no caso do álcool, o sufixo vai ser ol. Por que ol? Só lembrar da palavra álcool. Álcool termina em ol. Então, o sufixo da nomenclatura dos álcools vai também terminar em ol. E dos álcools, o que a gente mais conhece é o etanol. Etanol tem 2 carbonos, por isso é et. Entre esses carbonos tem uma ligação simples, por isso an. E por ser um álcool, termina em ol. Esse etanol é o mesmo que a gente encontra em álcool em gel, em bebidas alcoólicas e nos postos de gasolina. É usado como combustível para os carros comuns. Só que, é como eu falei, álcool é uma função orgânica. Então, existem outros álcools diferentes do etanol. Como, por exemplo, aqui o metanol. Metanol porque só tem um carbono. O metanol ele é usado como combustível daqueles carros de Fórmula Indy. Aquela corrida que é parecida com Fórmula 1. E ele também pode ser encontrado em bebidas destiladas de alambiques clandestinos. Porque o que acontece? Nesses alambiques clandestinos, que a pessoa às vezes faz a bebida no fundo do quintal da casa dela, por não ter um controle de qualidade rigoroso, pode ser que na hora da fermentação da bebida acabe sendo formado um metanol e na destilação esse metanol não seja totalmente retirado. E é um perigo, porque o metanol ele é muito tóxico para a gente, podendo causar cegueira ou até mesmo a morte. A próxima função orgânica é o aldeído. E o aldeído tem essa cara aí. É uma carbonila, esse grupo funcional C-O, ligado a um radical orgânico, ou seja, uma cadeia carbônica. E como é que é a nomenclatura dos aldeídos? Ela segue o mesmo princípio da nomenclatura de hidrocarbonetos. Prefixo, mais infixo, mais sufixo. Só que no caso do aldeído,
o sufixo vai ser al. Al de aldeído. Então, por exemplo, o CH2O. CH2O é um aldeído que só tem um carbono. O nome dele, então, vai ser metanal. O metanal ele é muito conhecido por nós com um nome comum, que é o formol. Formol que é encontrado nesses produtos cosméticos para alisar o cabelo. Novamente, assim como o metanol, o metanal, o formol, ele é uma substância muito tóxica para a gente. Então, é fortemente não recomendado que a gente use esse produto tanto no cabelo ou em alguma parte do nosso corpo, porque ele, além de ser absorvido pela pele, se a gente inalar ele, a gente acaba se intoxicando. Então, um problema tanto para quem aplica no próprio cabelo, quanto para a pessoa que está aplicando esse produto em uma outra. Terceira função orgânica é a cetona. Isso mesmo, você não ouviu errado. Cetona. Cetonas são substâncias orgânicas que têm essa cara aí. O grupo funcional carbonilo, C-O, ele se encontra entre dois radicais orgânicos, diferente do aldeído, onde a carbonila está no carbono da ponta. Tá bom? Na cetona, a carbonila fica no meio. E a nomenclatura, novamente, segue o mesmo princípio da nomenclatura de hidrocarbonetos. Prefixo, mais infixo, mais sufixo. Só que nesse caso, o sufixo vai ser ona, de cetona. A cetona mais conhecida é a propanona, que é por nós conhecida como acetona, simplesmente. Ela era encontrada em removedores de esmalte, mas por conta dela ser usada para, fabricação de drogas, ela foi retirada do mercado. Então, hoje em dia, a gente quase não encontra removedor de esmalte à base de acetona. Quando tem, é uma solução muito diluída e misturada com outras substâncias. Temos agora o ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos eles têm essa cara. É o grupo funcional carboxila, C-O-O-H, ligado a uma cadeia carbônica. A nomenclatura ela é parecida com a nomenclatura de hidrocarbonetos. Só que no começo a gente tem que indicar que está falando de um ácido. Então fica ácido, prefixo, mais infixo, mais sufixo. E nesse caso o sufixo vai ser óico, de ácido carboxílico. Esse íco entra ali no final como o óico. Tá? O ácido carboxílico mais conhecido é o ácido etanóico, ou seja, é o ácido que tem 2 carbonos. Só que a gente conhece ele como o ácido acético. O ácido acético é o mesmo que é encontrado no vinagre. Um outro exemplo de ácido carboxílico é o ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico. O ácido fórmico ele leva esse nome porque é o ácido expelido nas picadas das formigas. Então, ácido fórmico, ácido das formigas. A próxima função orgânica que a gente vai ver é o éster. E o éster tem essa cara aí. Ele tem o grupo funcional carboxilato, o C-O-O, ligado a 2 radicais orgânicos. E se você reparar, o éster ele é muito parecido com o ácido carboxílico. E não à toa, porque ele vem de uma reação de um ácido carboxílico com um álcool. Então, quando a gente for dar o nome de um éster, a gente vai ter que lembrar do nome do ácido carboxílico que originou esse éster e também do álcool que originou esse éster. Então, o nome do éster vai ser prefixo mais infixo mais oato, da parte que veio do ácido carboxílico, e prefixo mais a, da parte que veio do álcool. Então, vamos pegar como exemplo essa esterificação, que é uma reação de formação de éster. Eu tenho reagindo aqui o ácido metet-prop propanóico com o metet-prop-butanol. Qual é o éster que se origina da reação do ácido propanóico com o butanol? O nome desse éster vai ser propanoato de butila, porque o ácido é o ácido propanóico e o álcool é o butanol. Então, propanoato de butila. E os ésteres eles são usados como aromatizantes artificiais, tanto de produtos alimentícios, como também de removedores de esmalte.
Não sei se alguém aí, quando estava usando o removedor de esmalte, acabou sentindo aquele cheirinho de banana. Então, esse cheirinho de banana que alguns removedores têm é proveniente de um éster. A próxima função é o éter. E o éter ele tem essa cara aí. O oxigênio, como grupo funcional, ele entra como um heteroátomo, ou seja, ele está ligado a dois radicais carbônicos. E a nomenclatura dos éteres é um pouco diferente da nomenclatura dos hidrocarbonetos, por exemplo. A gente tem o prefixo do menor radical, mais ox, para indicar que tem esse oxigênio no meio da cadeia, mais o prefixo do maior radical, o infixo, que vai indicar o tipo de ligação, e o sufixo o. O éter mais famoso é o etoxetano, só que a gente conhece ele pelo nome de éter hospitalar. Ele tem esse nome porque antigamente ele era usado como anestésico em procedimentos hospitalares. A próxima função oxigenada é o fenol. E os fenóis eles têm essa cara. A hidroxila, ou esse OH, ela está ligada diretamente a um anel aromático. E o que é um anel aromático? É uma cadeia carbônica cíclica de 6 carbonos, onde as ligações duplas e simples elas estão alternadas. Então, fenol é toda substância que tem um OH ligado a esse anel aromático. A nomenclatura dos fenóis ela é dada por hidroxi mais o nome do anel aromático. E o fenol mais famoso é o hidroxibenzeno, também conhecido como fenol. E ele é utilizado na fabricação de tintas e corantes. Nós vamos falar agora das funções orgânicas nitrogenadas, ou seja, aquelas que possuem nitrogênio. A primeira delas é a amina. A amina nada mais é do que uma amônia cujos hidrogênios podem ser substituídos por 1, 2 ou até 3 radicais orgânicos. A nomenclatura das aminas ela é parecida com a nomenclatura dos hidrocarbonetos. É prefixo mais -il mais o sufixo, onde o sufixo é amina. A amina que a gente mais tem contato no dia a dia é a trimetilamina. Ela é responsável pelo cheiro de peixe que fica nas nossas mãos quando nós cozinhamos um. A próxima função nitrogenada é a amida. As amidas elas têm essa cara. Um nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila, ou seja, diretamente a um C-O. E esses hidrogênios eles podem ser substituídos por radicais orgânicos. A nomenclatura das amidas ela segue o mesmo princípio da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Prefixo, mais infixo, mais sufixo. Só que nesse caso o sufixo vai ser amida. Então vamos pegar como exemplo essa substância. Ela tem 3 carbonos, então o prefixo dela vai ser prop. Só tem ligações simples entre os carbonos, então o infixo vai ser an. E é uma amida, então o nome dela vai ser propanamida. E no nosso dia a dia a gente tem contato com as amidas. Por exemplo, vocês já ouviram falar daqueles tecidos de poliamida? A poliamida é um polímero de amida. Polímero é uma substância orgânica de cadeia muito longa que tem pedaços que se repetem. Do grego, poli é muitos e mero é pedaços. No caso da poliamida, esses pedaços que se repetem são unidades de amida. E só para exemplificar, uma poliamida que é muito famosa é o nylon, que é usado para confeccionar calças e shorts daqueles de malhar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e, por favor, qualquer dúvida, procurem os mediadores dos seus polos, tá? Até a próxima. Valeu!